Boa noite para todo mundo, sejam muito bem-vindos, né, para mais uma live do Dialoga TO, esse projeto de extensão tecido a muitas mãos, né? Somos 5 docentes e 2 estudantes de terapia ocupacional, um grupo aí muito potente, do qual eu tenho muito orgulho de fazer parte. E o Dialoga, ele foi um projeto que não tem muito tempo ainda, surgiu nesse contexto de pandemia justamente para estabelecer espaço de troca, de construção, de reflexão e compartilhamento de informações e conhecimentos acerca do contexto de pandemia da Covid-19, né, que é algo excepcional no mundo e também, especialmente aqui no Brasil, que são de interesse, que tocam aí a nossa profissão, a terapia ocupacional. A live de hoje, então, ela tem o tema que é reflexões sobre as repercussões da pandemia, né, da Covid-19 no desenvolvimento infantil. Para quem ainda não me conhece, eu sou Caroline Linhares, sou terapeuta ocupacional, especialista em desenvolvimento infantil, mestre em ciências da reabilitação dentro da linha do desenvolvimento e desempenho infantil. Sou docente do curso de terapia ocupacional do IFRJ, onde desenvolvo as atividades acadêmicas, né, variadas referentes a essa área temática. E para estar tratando comigo desse tema hoje, né, a gente tem uma convidada especialíssima, querida e parceira, que é a Suzana Engelhardt. Ela é psicóloga, né, docente de todos os cursos, dos 4 cursos, curso de físio, de farmácia, de TO e o curso de agente comunitário e saúde, lá do nosso campus Realengo, do IFRJ. Ela é mestre e doutora em psicologia social na linha do desenvolvimento infantil. Ela também desenvolve atividades acadêmicas, né, de ensino, de pesquisa e de extensão nessa área temática, especialmente na área de infância e adolescência em situação de risco e vulnerabilidade. Então vamos receber a Suzana, vou adicionar. Cadê Suzana? Suzana. Vamos receber Suzana. Opa, tá entrando. Boa noite, Suzana. Tudo bem? Boa noite, pessoal. Seja muito bem-vinda ao Dialoga TO, né? Gostaria muito, em nome da equipe, de agradecer o seu aceite e particularmente de estar dividindo esse espaço, esse momento comigo para falar desse tema que é tão caro para a gente, né, Suzana, que é o desenvolvimento infantil. Sim. Bom, boa noite a todos, né? Queria agradecer a Carol pelo convite, especialmente, mas também a todos os membros da equipe do Dialoga TO, por essa excelente iniciativa, né, de implementar esse canal de interlocução, de partilha aqui de conhecimentos, especialmente em temas em tempos difíceis como esse. Queria dizer também, e acho que é importante esclarecer aqui, que é a minha primeira live, é a minha primeira rede social, eu era uma excluída digital, e que eu aceitei prontamente esse convite de vocês, dada a relevância do tema. Então, se algo aqui ficar muito aquém das expectativas de vocês, eu peço um pouquinho de tolerância, estou ansiosa, né? Porque eu ainda estou me familiarizando com esses formatos. Que isso! Maravilhoso. Só, né, da gente estar enfrentando esse desafio, Suzana, então já é um aprendizado, né, para a gente. Então, gente, essa live, ela vai funcionar mesmo no formato de uma conversa, de um debate, né? Se vocês forem tendo dúvidas, vocês vão sinalizando no chat. Eu vou tentar acompanhar na medida que também preste atenção na Suzana e vou fazendo aí algumas colocações. Mas vão sinalizando e a gente vai tentar resguardar uns minutinhos no fim para também ter um espaço para perguntas, tá bem? E aí, antes de ir diretamente para uma pergunta, Suzana, assim, eu queria fazer um apontamento que as crianças, elas não são um grupo de risco, né, para Covid-19, e isso, obviamente, trouxe muita tranquilidade e alívio para nós pais, para os profissionais. Entretanto, as crianças, elas se constituem como um grupo de vulnerabilidade em si, pela condição de desenvolvimento, de processo de maturação. E aí, né, com toda essa situação de pandemia que já vem, já temos aí, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, cerca de 3 meses, passamos os 3 meses de medidas de distanciamento social. Então, a adoção das necessárias medidas, né, de prevenção
na verdade, de controle de disseminação da Covid, que é o distanciamento social, medidas de redução de mobilidade, associadas a esse tempo prolongado, né, ao fechamento das escolas, dentro de um contexto de crise sanitária, crise econômica, começou a gerar muitas preocupações dos pais, dos profissionais, né, e dos pesquisadores da área do desenvolvimento infantil. Então, isso vem começando a ser mais estudado, e aí eu acho que é a importância da gente estar tratando desse tema também aqui nessa live. Só para fazer um apontamento para a gente começar, né, se a gente pensar uma situação de confinamento ou restrição domiciliar para crianças, independente do contexto de pandemia, né, por exemplo, um adoecimento crônico que leve a essa situação, a gente já consegue ver que elas passam por várias privações e redução de oportunidades que são relevantes para o desenvolvimento. Então, só essa situação já pode acarretar aí prejuízos para o desenvolvimento. Se a gente pensar, por exemplo, nas crianças pequenas, né, lactentes, pré-escolares, um confinamento domiciliar pode levar a uma privação de uma série de estímulos e oportunidades sensoriais, motoras, né, de aprendizagem incidental, assim como das interações que excedem, que extrapolam esse ambiente doméstico. À medida que a criança vai crescendo, ela começa a viver mais nesse ambiente externo e ele tem um peso e uma relevância para o desenvolvimento. Assim como as crianças maiores também, que vivem uma situação dessa, passam por uma ruptura ou por uma mudança do seu processo de ensino-aprendizagem, né, por perdas ou uma diminuição grande de interações sociais fora do contexto familiar, que são super importantes na fase escolar, por exemplo, para o desenvolvimento cognitivo, para o desenvolvimento socioemocional, né? E aí, pensando nesse contexto de pandemia, que não se refere apenas à restrição da criança no ambiente domiciliar, a gente tem várias outras coisas, eu queria justamente que a gente pudesse trazer, contextualizar um pouco quais foram as mudanças para as famílias, para as crianças, e abordar aí reações emocionais e alterações comportamentais que as crianças vêm demonstrando diante dessa situação. Pode ser? Claro, vamos lá, com certeza. Bom, acho que tem um ponto importante aí que você está trazendo que a gente tem que abordar, é o fato do isolamento social, né, que levou as pessoas a adotarem o confinamento como aí uma única possibilidade de autoproteção, né? E isso também nos levou a uma mudança muito súbita, muito abrupta de toda a nossa rotina familiar. Então, a gente tem os pais que tiveram que enfrentar aí um duplo desafio nesse período, né? Que é cuidar de si, cuidarem dos seus filhos e, concomitantemente, também cuidarem das suas responsabilidades profissionais, acrescida das responsabilidades domésticas e, para muitas famílias, também as responsabilidades escolares, né? Isso tem um preço. Muitos pais passaram a experimentar sofrimentos, afetando aí o que a gente chama das habilidades parentais. E esse sofrimento está muito relacionado a sentimentos de incerteza, de medo, de insegurança, preocupação com a saúde, com o emprego ou com a possibilidade de perda desse emprego, né? O que aumenta muito a carga de estresse. E esse sofrimento pode aí impactar a qualidade das relações entre eles. E aí eu falo eles aqui, os próprios parceiros, né? Os cuidadores, os pais. Seja pela exacerbação de problemas conjugais que já eram pré-existentes, mas aí em tempos anteriores à pandemia, cada um tinha a sua rotina individual e isso ficava meio ali abafado, né? Ou agravado aí por novas dificuldades do momento atual, como perda de emprego, adoecimento, a vivência de um luto profundo por alguém da família, né? A gente está falando de pandemia, óbito, né? Isso tudo pode interferir na capacidade desses parceiros de poder ou oferecer, né, ou pedir apoio um ao outro, ao parceiro, quando eles já estão por si mesmos, né, na sua trajetória individual em sobrecarga. Assim como a gente também pode ver impactos na relação entre pais e filhos e indiretamente entre irmãos, por conta aí dessa convivência diária exacerbada em espaços confinados, limitados, que favorecem aí os conflitos, né? E se a gente for por essa linha de pensamento, de raciocínio, isso ainda fica mais agravado com a diminuição da rede de suporte para as famílias e crianças. Se a gente entender que com o confinamento houve a redução e até para algumas ou muitas famílias, até mesmo a suspensão da convivência com membros da família estendida, com seus amigos, com a creche, a escola, grupos, sei lá, comunitários, religiosos, de lazer, serviços que acompanhavam essas famílias antes, serviços de saúde, de assistência social, o que torna, então, essa situação ainda mais difícil,
porque essas famílias passaram a se ver impedidas de acessar esses espaços que são alternativos aí para o complemento do cuidado e do acolhimento, e aí nessa impossibilidade, o aumento da sensação de desamparo diante dessa sobrecarga. Então, os pais, né, vivenciando níveis elevados de estresse. Nessas situações, os seus recursos mentais e emocionais ficam comprometidos. A gente sabe que a tolerância no dia a dia fica diminuída, né? Há um aumento aí do uso de abordagens que a gente chama de coercitivas, que são abordagens mais ríspidas, mais autoritárias, menos empáticas com as crianças. Então, por coisas muito pequenas, a gente pode se pegar falando mais alto com a criança, ou de uma forma mais grosseira, ou às vezes desqualificando aquela criança, não sabe fazer direito, né? Não consegue. E às vezes até partindo para uma abordagem física e mais agressiva, dando tapas. Então, se a gente considerar isso em famílias assim um pouquinho mais desorganizadas, a gente está a um passinho de ainda ter aumentos de episódios de violência doméstica, negligência, maus tratos. E ter essas vivências prejudica muito a autorregulação emocional infantil. Então, dentro desse contexto, eu acho que é muito importante a gente considerar aqui que as crianças são extremamente sensíveis ao estado emocional dos seus pais, dos adultos que estão ali ao redor dela, e que são para ela essa fonte, aí, essa referência de segurança e de bem-estar. Então, é importante a gente pensar os impactos emocionais e comportamentais, que é a tua pergunta, eu acho, né, nessa situação. E aí eu vou falar um pouquinho das crianças menores e das maiores, tá? Especificamente com as crianças menores, os pequenos sentem muito estresse dos seus pais e podem mostrar essas preocupações assim através de comportamentos que os cuidadores podem às vezes interpretar como sendo ruins, comportamentos de oposição, desafio, birra. Então, em situações também de rotinas assim alteradas, os estudos têm mostrado que é muito comum a dificuldade nas crianças de concentração, irritabilidade, comportamentos regredidos que começam a aparecer assim em profusão, como pedir uma mamadeira, chupar o dedinho, dificuldade de controlar os esfíncteres, não aceitar ali se vestir ou se alimentar num determinado horário, ficar mais apegado e pedir colo toda hora, ter dificuldades para dormir ou acordar várias vezes ao longo da noite, pesadelos. E aí eu queria assim um espacinho para falar especificamente sobre a birra, né? Dizer aqui para todos que estão vendo a gente, participando com a gente aqui, que a pandemia está difícil para todo mundo, né? Adultos e crianças. Só que tem uma diferença aí. Os adultos têm repertório de comunicação. A gente sabe dizer, né, o que a gente precisa, a gente consegue mostrar o que a gente sente, a gente consegue pensar soluções, avaliar se essas soluções foram boas ou não, deram certo ou não. As crianças pequenas não têm esse repertório. E aí é que a gente precisa entender a birra, né? A birra precisa aí ser vista como uma comunicação da criança que está relacionada a algo que ela sente, que ela pensa, que ela está ali necessitando, mas ela não sabe se comunicar. São os adultos que vão mostrar para ela se a compreenderam ou não, atribuindo aí um significado àquele comportamento. Se aquilo ali que ela está fazendo significa que ela está com fome, ou sono, ou com necessidade de algum objeto, e aí vão dar uma resposta a ela. O que ocorre é que isso é exaustivo, né? Em tempos difíceis mais ainda. Então, os adultos, em geral, já sentem a birra como uma situação de conflito, ficam constrangidos se aquilo está sob o olhar de outras pessoas, ou então eles estão exaustos, e aí já corre para cessar ali aquele comportamento da criança, ou dando aquilo logo que ela pediu, quer, enfim, ou agindo de uma forma mais punitiva, castigando, às vezes até com agressividade, esse comportamento para que ele seja logo extinto ali, inibido. Então, tanto uma quanto outra coisa, eu posso dizer que desampara a criança com relação ao cuidado que ela está precisando receber. Primeiro porque birra não é conflito, né? Quando a gente estuda um pouco sobre desenvolvimento, a gente entende que birra é a oportunidade de ensinar regulação socioemocional, não tem nada a ver com conflito ali, né? Ou com a personalidade da criança necessariamente. Quanto menor é a idade da criança, mais ela percebe o mundo, não pelas palavras, mas por meio das emoções. Então, se a criança vê num lugar onde ela está, que está todo mundo preocupado, todo mundo tenso, está tudo esquisito, tudo diferente, com a rotina dela toda alterada, e ela não consegue organizar isso, a sua tendência é também de se desorganizar, e aí também ter comportamentos desafiadores. Então, aí a gente deve acolher a birra, colocar em palavras o que a criança está sentindo ou precisando, tratar como normal ter esse sentimento, que quem não, né? Quem nunca não se sente aborrecido, chateado com alguma coisa, frustrado. Mas dizer o não daquilo que ela precisa ouvir o não.
Então, as crianças podem ficar também desafiadoras em muitos momentos, porque elas podem entender um limite aí com uma disputa com seus pais, né? Querendo agir de igual para igual, é um cutuquinho, mas quer agir de igual para igual com você. E aí não é o tom da disputa que deve nortear os pais nisso, mas é o tom do cuidado. É não porque isso vai te fazer mal, é não porque isso é perigoso, não porque não dá agora, eu não posso. E aí poder trabalhar esses limites com a criança no momento que já é difícil. Com relação às E questões assim, ainda... Sim, só Carol. fazendo um complemento nessa questão da birra, né? Que assim, a criança, principalmente pequena, inclusive a gente observa a birra com maior frequência, né? Ali no fim da fase de lactentes, início da pré-escola, vai manter-se ainda, mas tem a ver com o desenvolvimento do autocontrole. É o momento em que ela não Sim, sabe mais como lidar, como reagir, e aí vem a birra, ou vem um comportamento agressivo, né? Ou vai pedir o colo excessivamente. Então, isso é uma forma dela estar comunicando, e é nesse momento, né? A gente fala assim que quando a criança está fazendo uma birra, está pedindo limite. Está pedindo limite não no sentido de uma punição, está pedindo limite porque está pedindo sim, contorno para aquilo que está sentindo. Ela está demandando contorno daquele comportamento. Então, vale muito, né, conversar, falar para a criança daquelas questões. Se for usar de alguma abordagem mais coercitiva, como o castigo, que é comum, ela precisa ser comunicada que aquilo, né, não é assim, peguei na hora e já estou tirando, está fazendo a birra, coloco lá. Tem um é. processo para você ir Você trata isso. denominando as coisas para a criança, né? E aí, assim, é natural que a birra tenha aumentado pela desorganização, às vezes é uma forma de chamar atenção, porque, bem, se você não está conseguindo dar atenção e ela passa o dia te pedindo uma hora, ela faz a birra, que aí você vai ter que parar de fazer aquilo que você está fazendo, porque ela já não está mais suportando não receber a atenção que ela está precisando, né? Não é porque ela está fazendo de propósito. Então, acho que isso é um apontamento importante que você traz, Sim, assim, a forma de comunicar. E se a gente, às vezes, tem dificuldade de lidar com o que a gente está sentindo, com os conflitos que a gente tem, quiçá as crianças que não estão ainda, né, estão se projetando no mundo, estão aprendendo a viver nesse mundo. Então, bem exato. importante. Aí, né, assim, só para ir fechando um pouquinho ainda a tua pergunta, as crianças maiores e até, vamos dizer assim, os pré-adolescentes e adolescentes também estão passando por questões aí que envolvem, né, reações emocionais, modificações do comportamento. Eles podem estar se sentindo isolados, né, durante esse confinamento, do acesso aos amigos, da convivência ali mais próxima desses amigos, frustrados com eventos, com coisas que eles planejaram e que não puderam realizar, que tiveram que ser canceladas, adiadas, podendo também experimentar irritabilidade, se sentirem desconectados, entediados por causa desse distanciamento social. E aí eu acho que, eu sei que o pré-adolescente, o adolescente não é o alvo da live hoje, mas eu queria deixar assim só uma chamada de atenção, porque estar nessa fase, né, é uma fase importante para a formação da identidade, os grupos são muito importantes. E o adolescente já gosta por si mesmo de ficar fechadinho no seu quarto, né, tudo fechado, porta fechada, janela fechada, cortina fechada, é o mundo dele, né, a privacidade dele ali sendo construída, inclusive materialmente em volta, concretamente. Mas nesse momento de pandemia, se isso estiver muito intenso, é importante que a família, né, os cuidadores, enfim, consigam estimular a interação fora desse quarto, em coisas que possam ser oferecidas conjuntas na casa e também a interação dele, procurar mais os amigos, né? Mesmo que de uma forma remota. E a gente está falando aqui da parte emocional e comportamental, mas eu também queria ampliar um pouquinho para a questão de como, né, esse confinamento também afetou do ponto de vista ambiental. A gente tem aí a redução dos ambientes, uma diminuição muito grande dos estímulos e oportunidades para essas explorações sensoriais motoras, para a interação social. A gente tem a privação de interação ao ar livre, que pode levar aí a um risco de deficiência de vitamina D, ossos, dentes e músculos para E deu uma desenvolvimento dessas travada, nossa. estruturas. A gente tem uma vida mais sedentária, a criança está mais inativa e está mais exposta a dietas menos favoráveis, porque sem muito monitoramento dos adultos, às vezes é mais fácil até dar uma coisa para a criança comer, um doce, alguma coisa que tem um valor nutritivo menor, né? Para ocupar ela, já que é tão difícil, algum prazer, né? Pode resultar ainda no aumento de peso da criança. Ela pode estar também assim, uma exposição a telas, principalmente tablets e smartphones, podem levar aí a perturbação hormonal, perturbação da produção Zana,
melatonina, que é um hormônio Ana? que prepara o nosso organismo para o sono, né? Para aquele momento de iniciar o sono. E a falta ainda de uma rotina diária afeta também todo o relógio biológico da criança. Então, ela pode ficar com uma sonolência diurna, pode ter dificuldade para adormecer no fim do dia, o que pode também prejudicar o desenvolvimento, uma vez que os hormônios do crescimento são produzidos só durante a noite quando ela está dormindo, né? E aí, Carol, a gente se pergunta o que a gente faz, né, com tudo isso. Aí eu deixo aqui alguns Eu queria apontamentos, tá? só... Ana, tudo bem? Deixa eu só fazer um Oi, tô apontamento. ouvindo. Você ficou travando. Eu não sei se foi só para mim. Ah, voltou agora. Ficou travando um pouquinho, Voltei? tá? Estava Tá. falando da rotina do sono, né? E aí, assim, a falta de sono contribui também para a desorganização comportamental, contribui para o aumento da birra, né? Porque nós ficamos, todo mundo aqui que já passou por privação de sono, sabe como que isso afeta o próprio humor. E aí, só para eu trazer dados de um estudo dessa questão que você está abordando, antes da gente falar de algumas estratégias, né? Teve um estudo recentemente, na verdade é um pré-print, um estudo italiano, que investigou mudanças nos fatores psicológicos e nos hábitos comportamentais de 245 mães e seus filhos pré-escolares, né? A média de idade da criança era de 4 anos, decorrentes do contexto de pandemia. Então, elas responderam uma série de instrumentos, considerando o contexto da pandemia e considerando uma semana uma semana anterior à pandemia. E aí, o que foi observado é que, assim, uma das coisas investigadas foi a questão de sono, qualidade de sono, rotina de sono, e foi investigado que a rotina de sono das mães e das crianças está impactada, né, com a qualidade de sono Sim. também prejudicada, sendo que o maior prejuízo para as mães, não, né, assim, os efeitos de maior prejuízo no grupo materno. E aí também Uhum. foi identificado um aumento de sintomas emocionais das mães, como tristeza, frustração, mas elas não apresentaram problemas de conduta ou comportamentos, né, maior desatenção, hiperatividade. Já para as crianças, foi observado, né, os instrumentos que as mães preencheram indicaram que eles estavam mais indisciplinados, mais hiperativos, com a piora do autocontrole, com mais dificuldades em seguir rotinas, com mais sensação de tédio. Então, o estudo mostrou que assim, houve para as crianças não só um aumento dos sintomas emocionais, como também mais problemas de conduta, né? E mais a questão desatenção e hiperatividade, que tem a ver, inclusive, com a disponibilidade de espaço para estar envolvido em atividades físicas, que Sim. tem a ver também com o uso excessivo de telas, né? E aí, esse estudo que ele é bastante interessante, além de ele apresentar isso, é que ele categorizou as mães de acordo com a situação de trabalho. Então, a maioria das mulheres estavam em situação de trabalho remoto, né, mais de 60%, mas tinha o grupo de mulheres que pararam de trabalhar porque perderam o emprego, o grupo que não trabalhava já antes, né, da pandemia, continuava não trabalhando, e um percentual de mulheres que continuava trabalhando fora. E os efeitos mais negativos, né, nesses fatores psicológicos, no bem-estar tanto das mães quanto das crianças, incidiu nas mães que estão em trabalho remoto e naquelas que perderam o emprego, né? Ora, para umas pela sobrecarga e para outras pela questão da preocupação, do sofrimento psíquico com a perda do emprego. Então, interessante como essa mudança de rotina que vem para as famílias, né? Quanto mais essa rotina se modificou, mais impacto gera aí para todo mundo. Acho importante que você está trazendo a palavra rotina, né? Que é justamente o que eu vou trazer assim como uma pontuação aqui, ainda para, né, fechar esse assunto. A importância da rotina nesse momento. A gente se queixava tanto, né? Rotina chato, não vejo a hora de chegar ao final de semana, de dar um tempo de tudo isso. Só que nesse momento que a gente está vivendo atualmente, a rotina ela é um aliado, né? A rotina é algo que é organizador. Em momentos que a gente não tem mais controle sobre tantas mudanças que estão acontecendo dentro e fora das nossas casas, a rotina diminui muito a ansiedade, porque traz aí uma previsibilidade, um sentimento de continuidade face a mudanças, rupturas aí recentes que vão acontecendo na vida das pessoas. E aí organizar essa rotina nesse momento, na verdade, é um ato de cuidado e de carinho também, né, com a nossa família. Então, os pais precisam se organizar para que o cotidiano e essa rotina dos seus filhos também se organizem. E diminuir a ansiedade de todos, se isso acontece, né? Estabelecer aí, né, como essa organização. Pensar em momentos mesmo, né? Que momentos
essa família, esses pais vão estar envolvidos com o trabalho, ou os filhos com os estudos, quais serão os horários das refeições, e preferencialmente que sejam em conjunto, os horários do sono, de fazer coisas todos juntos, de fazer coisas que só o casal tem que estar junto. E aí eu queria dizer assim, o casal fica morto no final do dia, né? E aí a hora que ele tem para estar junto numa situação de confinamento é só quando os filhos dormem, se dormem, né? No horário que se deseja ali, que se organiza tudo para isso. Mas é importante que esse casal veja um filme, fique perto, tome, sei lá, um vinho, jantem junto, conversem, e se de todo, né? A derrota já existe, né? No sentido de que eles estão exaustos. Fiquem juntos em silêncio, abraçados, de mão dada, o que quer que seja, nem que seja desmaiados juntos, né? Então, é importante também pensar essa rotina, assim, só para ir amarrando, que ela tem que ser pensada aí com a coerência dos hábitos de cada família e de uma forma flexível. Então, assim, quantas horas de sono meu filho precisa para ele ficar bem no dia seguinte? Né? Tem que haver também um tempo. Se eu achar, por exemplo, que 7 horas da noite ele tem que dormir, tem que pensar, se botar ele 7 horas da noite para dormir, será que eu vou estar tendo um tempo para estar com ele antes que ele durma? Ou eu vou estar trabalhando na minha casa? E aí eu vou deixar de ver os meus filhos por conta disso. Então a gente precisa construir uma rotina muito em consonância e muito em afinidade, em sintonia com as características das pessoas da nossa família, com as necessidades que elas têm, e entender que a gente pode rever isso, né? Reavaliar isso o tempo todo, porque tudo é novo, não tem aí uma receita, não está dado que tem que ser desse jeito, tá? E aí lembrar que rotina não quer dizer rigidez, né? Às vezes a gente escuta rotina e aquela coisa. É isso. Não, rotina não quer dizer rigidez. Rotina quer dizer mais ou menos uma previsão de horários, até porque a gente tem relógio biológico, né? Também tem essa questão, por exemplo, das crianças de liberação de hormônios do crescimento, né? Mas também de uma sequência. A sequência também das atividades, né? Então, não é entender assim que o almoço tem que ser essa hora, né? E pensar que nesse momento de pandemia não tem que fazer a rotina que existia antes, porque nem é possível com tantas mudanças. Né? Mas a rotina que seja possível de ser estruturada. Então, acho que isso é importante porque não é para confundir rotina com rigidez de horário e de cumprir tarefas, né? Mas com essa estruturação que ajuda as crianças a entenderem o que é que vem depois, ajuda elas a saberem que está perto da hora do sono, que antes de dormir elas tomam o banho. Então, isso vai dando pistas para elas se organizarem. Sim, exatamente, né? E ainda, Carol, poder incluir nessa rotina, que pode ser flexível, né? Atividades que sejam afetivas. Porque que memória afetiva a gente vai deixar para nós e para os nossos filhos, nossas crianças que estão nas nossas casas, né? Dessa situação toda. Então, atividades afetivas de interação, e aí podem incluir um repertório de brincadeiras variadas, lembrando também de prestigiar aquelas que favoreçam a atividade física, dança, games com movimentos, saber dividir bem as atividades que a criança vai ficar ali online e fora dessas telas. E ainda aponto aqui a importância de dividir, fazer a divisão e a participação nas tarefas da casa. Então, e aí, é claro, né, adaptar a idade da criança, porque tem coisas que a criança, mesmo pequenininha, ela pode fazer com a ajuda do adulto, né? Ajudar a colocar a mesa, ajudar a arrumar, a mamãe e o papai a arrumar a cama, ou limpar alguma coisa ali que não seja perigosa para ela. Isso traz um senso de autonomia e competência que gera autoestima muito grande, porque se o meu né? Olha, eu posso, eu posso fazer isso, eu posso mexer nisso, uma coisa que eu não fazia antes. Eu posso, e se eu consigo fazer, o sentimento dessa competência, né? Eu posso e eu consigo. Então, um bem-estar que gera disso, essa autoestima depois, essa confiança em si, né? E deixar aqui claro que a autonomia não é uma coisa que cai de paraquedas na vida de uma criança. Ela não ganha, a criança não ganha autonomia de repente, ela se desenvolve, né? A autonomia se desenvolve e isso depende de fazer várias vezes com a criança uma certa atividade, não por ela, mas com ela, até que ela consiga fazer sozinha. E aí, para fechar aí essa tua pergunta, né? Eu só queria também de novo passar um rasante aqui pelos maiores, né, pelos pré-adolescentes e adolescentes, e dizer que muitas vezes eles podem estar vivendo esse isolamento com um tédio, uma irritação, e até desesperançosos, com queixas, né? Podem falar assim, poxa, que saco, não aguento mais ficar isolado. E aí é muito importante com eles ter momentos de conversa bem aberta e ressignificar algumas palavras que estão ali, que eles estão trazendo.
Então, por exemplo, que saco eu estou isolado pode ser ressignificado aí, né? Que nesse momento isolado pode significar estar protegido. Um futuro, desculpa, assim, praticamente protegido, assim, confinado, pode significar estar salvando vidas. Fim do mundo pode significar agora um novo mundo. Tragédia pode significar a gente pensar em mudanças que antes não tinham sido, né, imaginadas. Problema, nesse momento, pode ser ressignificado com eles como sendo um momento de oportunidade. Insegurança pode significar confiança no futuro. Solidão pode ser aquele momento em que a gente pode usar para nosso autoconhecimento. Ai, que tédio. Tédio pode ser um momento de uma pausa necessária. Então, fazer tudo isso é algo novo, né? Não tem uma receita que eu possa dizer aqui para todos que estão ouvindo, alunos, pais, colegas, né, professores, sei lá, todos da comunidade, não tem uma receita para isso. Mas é dizer que são muitas demandas e mudanças e que a gente está junto aprendendo. Isso aí. E aí, eu acho que falando dessas mudanças, eu queria trazer mais uma mudança que surgiu com esse contexto, que é o ensino remoto para as crianças, né? O homeschooling. É uma estratégia acessada, vale lembrar, aí, pelas crianças que têm uma melhor condição socioeconômica, né? Que foi adotada aí pela maioria, talvez, das escolas particulares, mas que traz aí uma nova função para os pais, tá? Então, eu queria saber quais os aspectos, né, desses novos formatos de ensino, quais os impactos, tanto para as crianças quanto para os seus pais. Verdade, Carol, né? Muitas mudanças súbitas que pegaram aí as escolas e as famílias sem qualquer possibilidade de ter feito aí um pré-planejamento para viver isso, né? Esses novos formatos aí que a gente está vendo do ensino remoto, eles vão ter impactos em 3 níveis: da escola, da família e da criança barra adolescente, né? Em relação à escola, a escola teve que se ver aí de uma hora para outra e ter que pensar urgentemente em metodologias, em ferramentas, em capacitar seus professores, ter expectativas sobre os conteúdos, o que nesse momento é necessário ensinar e como ensinar dentro de novos formatos, como verificar essa aprendizagem se ela está acontecendo, né? Como se dá essa avaliação de uma forma à distância, os horários, o quanto cada criança de faixas etárias diferentes suportam estar no ensino remoto, ficando ali, né? O volume de atividades que é possível aquela família estar também ali junto com aquela criança desenvolvendo aquilo, apoiando aquilo. E aí eu queria lembrar que no nosso país, né, a gente não tem nenhum modelo de escola em EAD para criança. A gente não tem EAD para maternal, para educação infantil, para fundamental 1. Totalmente EAD, imagina, né? Isso nunca. A gente tem para jovens adultos, para os adultos. Então os desafios são imensos. A escola está super aí, tendo que ter respostas muito imediatas para coisas que não tinham sido pensadas, pressionada ainda pelas famílias, né, para oferecer um serviço, porque, abre aspas, não se pode perder o ano, fecha aspas. As famílias, por sua vez, estão aí com dilemas. Tem famílias que estão com ensino remoto, sem ensino remoto. Estar sem ensino remoto traz preocupação, porque as famílias podem achar que a criança não está tendo desenvolvimento da sua aprendizagem de conteúdos formais, e a família precisa trabalhar, e aí seria uma mão na roda, a criança está ali com aquela atividade da escola enquanto os pais trabalham. E aqueles que estão com o ensino remoto vêm de uma outra forma também, né? Se por um lado apazigua que a escola deu alguma resposta a isso, mesmo que parcial, por outro lado, eles podem estar com essa sensação de, cara, eu tenho que trabalhar, mas ainda tenho que ser tutor da aprendizagem dos meus filhos, né? Eles não ficam ali sem um monitoramento ou sem um suporte, uma mediação para fazer determinadas atividades. Então, muitas vezes, para que os pais possam se sentir em nota 10 como pais, eles precisam ver seus filhos ali estudando, né? Ou estão preocupados, ansiosos com a interrupção desses estudos, com a aquisição de que conteúdos, e aí fazendo cobranças, exigências à escola. Há também, ainda dentro do ambiente doméstico, a preocupação com a adequação desse espaço, né? Nem todas as famílias, nem todas as casas têm espaço físico apropriado, temperatura, luminosidade, ruído, uma certa privacidade para a criança poder só interagir com aqueles recursos que são só da sua aprendizagem informal, o acesso a ferramentas, computador, internet. Muitas famílias não têm essas condições todas asseguradas. Também gera ansiedade. E com relação às crianças e aos adolescentes... Sim, Carol, perdão. Não, pode continuar. Depois eu faço. E aí, com relação às crianças ainda, né, e aos adolescentes, há aí um desafio, né, de como
eles podem estar seguindo aí com essa aprendizagem formal, nesses novos formatos ali, mas a gente tem que pensar também que há diferenças entre as faixas etárias, diferenças individuais. A questão, por exemplo, dos níveis de atenção que uma criança consegue ter, manter, sustentar numa aula remota. O quanto que ela se distrai, o quanto que ela pode ficar motivada ou desmotivada de estar nesse formato. E aí a gente sabe que a curiosidade é um mediador, né? Uma alavanca para a gente poder aprender. Então, o que eu tenho visto, e eu posso compartilhar aqui com vocês, é que a gente tem experiências que funcionam para uns e não funcionam bem para outros, né? Por exemplo, a minha filha mais nova é a Manu, ela tem 8 anos e ela é muito tímida, detesta estar em evidência, ela é muito quietinha, dificilmente participa na escola, assim, com entusiasmo, né, verbalmente das aulas, ela prefere ficar na dela. Ok. E aí, nesse momento de ensino remoto, ela, através, né, da internet, do computador, ela está participando de um jeito que eu nunca vi. Eu não reconheço a minha filha, entendeu? Participa da aula, fala, quer responder, interage quando a aula acaba, quer criar grupos ali em plataformas de interação com os outros e recentemente organizou uma festa junina virtual com as 3 turmas daquele ano dela da escola. Ela encabeçou isso. Eu não entendi nada, mas assim, que bacana, né? E por outro lado, um contraponto de uma experiência que pode não estar funcionando tanto é com a minha outra filha de 12 anos, a Laila, que assiste aulas em tempo real da escola, e aí o professor pede que a janelinha do vídeo fique aberta para ver todos os alunos ali, para tentar puxar deles também a interação, né, em tempo real. E aí, em certo momento da aula, vou usar um nome fictício aqui, João, o professor chamou João, saiu da frente do computador, estava deitado na cama dormindo, no 15º sono. E a turma ficou, João, acorda, João, e João na cama, dormindo. E os pais em home office não vendo que João não estava tendo aula, assim, participando da aula, né? E você quer colocar alguma coisa, Carol? Aí eu fecho aqui ainda. Eu acho que esse exemplo que você dá gancho, inclusive, porque eu queria colocar, que é assim, essa diferença, né, de como as crianças estão lidando. Tem crianças que podem estar lidando bem, isso também depende do formato que é feito esse tipo de ensino remoto, né, das demandas que estão envolvidas, mas muito me preocupa, assim, enquanto profissional da área do desenvolvimento infantil, como que, por exemplo, o João, que foi lá dormir, ou tantos outros Joãos que começam a encarar aquilo como, nossa, não vejo sentido, não quero estar aqui, e aí às vezes gera um conflito com os pais, porque assim, você tem que estar aqui, né? Você tem que estar fazendo isso. Como que isso pode alterar a relação da criança com o próprio processo de aprendizagem? Porque se começa a ficar uma coisa que é desgastante, que está em volta de tensão, de conflito, ela vai perdendo a motivação. Então, pensando principalmente nos pequenos, que ainda não desenvolveram, né, estão vivenciando os primeiros anos do papel de estudante, isso pode ter aí efeitos negativos a longo prazo para essa constituição do processo de educação, né? Acho que isso é um ponto importante. Eu também queria trazer que, assim, poucas crianças acessam esse homeschooling, né? Então, o ensino remoto não está para todo mundo. E aí, a gente, pensando no desenvolvimento de população, desenvolvimento infantil da população, a gente vai ter uma desigualdade ainda maior, porque o processo de aprendizagem, né, e de desempenho escolar, ele é atravessado por uma série de condições nutricionais, um ambiente familiar estruturado, estimulante, até o nível de escolaridade dos pais. Se você está num território que tem segurança ou que é um território de muita violência, acessar livros, materiais escolares, né, recursos tecnológicos, acessar a cultura. Então, são N fatores que já vão gerar diferenças, que já geram, isso já existia na nossa sociedade. Mas agora tem esse plus que é crianças que, bem ou mal, continuam ligadas ao seu ambiente educacional, né, dando aí algum tipo de continuidade a processos de ensino-aprendizagem, mesmo que a gente não saiba a real aprendizagem, mas estão tendo alguns estímulos, enquanto que tem outras que estão completamente à parte. E se é preocupação dos pais, das que têm, se estão aprendendo, quiçá aquelas que estão completamente à parte da escola, né? Então, acho que isso é para também a gente pensar como pode aprofundar as desigualdades em termos de desenvolvimento infantil, em termos de aprendizagem e desempenho escolar entre essas classes, né?
Nossa, Carol, você tocou num ponto assim que é fundamental, né? Não é igual para todos. Há um aprofundamento dessas desigualdades. Eu queria dizer ainda, complementando a tua fala, que a gente vai precisar muito, de muita atenção das escolas, né? Em relação, principalmente a situações como essas que você descreveu, que há mais fragilidades, né, sociais, culturais, ambientais, tudo que pode, de alguma forma, gerar vulnerabilidade aí para essas famílias, dessas crianças estarem, nesse momento, interrompendo os estudos, né? Então, quando houver uma retomada, voltar às escolas, talvez muitas nem voltem. Talvez elas interrompam antes e aí a gente vai precisar pensar em como vai ser, né, essa realidade de vida para eles, o tanto dessa evasão escolar, e muitas podem ainda estar perpetuando esse ciclo aí da vulnerabilidade, porque já podem se ligar à situação de trabalho infantil para ajudar suas famílias nesses contextos mais críticos dessas desigualdades socioeconômicas, tá? E aí, para amarrar ainda, né, ao final dessa pergunta, Carol, eu queria dizer algumas estratégias, assim, né, trazer algumas questões assim para nossa reflexão. Primeiro, eu queria dizer que desenvolvimento é muito mais do que aprendizagem formal. A gente está aqui falando de escola e desenvolvimento, mas desenvolvimento é muito mais do que aprendizagem O formal. papel da escola é muito maior que esse, né? Muito, né? E das famílias também. Nós nunca vivemos isso, nem os pais, nem a escola. E aí a pergunta que eu faço, então, para a nossa reflexão, o que, na verdade, não só a criança, mas todos nós temos que aprender, de fato, nesse momento, né? A gente está tão preocupado com a aprendizagem da criança, mas o que todo mundo tem que aprender, de fato, nesse momento? E aí, dando um passinho lá para trás, eu queria lembrar, né, que o bebê recém-nascido vem ao mundo, primeiramente, aos braços de seus pais, e primordialmente é através dos seus pais que o mundo vai sendo apresentado, né? Através do olhar desses pais. Então foi através desses cuidadores primordiais que o bebê começou a andar, começou a falar, começou a explorar o mundo, a se encantar aí com cada descoberta. E aí eu quero então lembrar que o desenvolvimento não se resume ou se reduz somente à escola. A escola ela é parceira nesse processo. E aí, para que a criança possa se desenvolver no sentido mais humano do termo, ela precisa primordialmente de outro ser humano. Não há aí desenvolvimento saudável, sem vínculo, sem afeto, e a gente pode pensar qualquer modalidade, qualquer domínio aí, linguagem, pensem em linguagem, pensem em motricidade, pensamento, memória. A gente não vai ter o desenvolvimento saudável dessas habilidades sem a mediação do outro e do afeto. Então, eu chamo a atenção aqui da importância do afeto, da qualidade desse tempo juntos, as crianças e seus cuidadores. E, para além disso, também ressalto aqui a importância da comunicação aproximada entre as famílias e as escolas, e que os pais possam ouvir os seus filhos, observar os seus filhos nesse momento, validar os sentimentos e as percepções que eles estão tendo, para que se possa ser pensado juntas estratégias para lidar com essas situações. É importantíssimo isso, assim, a gente redimensionar qual é o papel da escola também, né? Para estar mediando esse processo das crianças. Suzana, a gente está indo para 45 minutos de live, então eu tinha um ponto que eu queria tocar, mas eu vejo se dá para ser no final, senão fica para um outro momento, uma outra live. Eu queria só trazer que assim, tudo isso que a gente vem falando de um contexto aí de muito estresse, que está posto para todos, mas que obviamente, né, tem diferenças. É aquela história, não existe de estar no mesmo barco, não existe mesmo barco, existe a mesma tempestade, o mesmo barco não, né? Então, assim, é um contexto de estresse que quando o estresse vivido pela criança ele não é manejado pelos adultos, ele não tem a mediação dos adultos, e muitas vezes os adultos não estão em condições, nas melhores condições de fazer essa mediação, e que esse estresse se prolonga, como é o caso dessa situação de pandemia, né? Estamos aí pelo menos em 3 meses aqui no Rio, em medida de distanciamento social, escolas fechadas. A gente sabe que esse estresse ele pode ser tóxico para o desenvolvimento infantil, ou seja, ele pode ser prejudicial. Ele tem o potencial, inclusive, para levar a alterações neurológicas, para afetar o desenvolvimento cognitivo e principalmente socioemocional da criança. Então, esses dois aspectos do desenvolvimento talvez sejam os mais impactados pelo estresse tóxico. E aí eu queria tocar num ponto, né, que você falou lá no início, do aumento dos conflitos e também aumento de casos de violência doméstica. Isso é um outro panorama que a gente tem diante dessa pandemia. As reportagens mostrando um aumento muito grande nos índices de violência doméstica, né? Assim como os estudos. Então, um estudo recente na China mostrou que lá em fevereiro houve o triplo de notificações de registros policiais de violência doméstica comparado aos anos anteriores.
Então, é uma coisa um pouco sem precedentes. Um estudo dos Estados Unidos mostrou uma pesquisa com os pais, que eles relatam que têm gritado muito mais com as crianças, que têm sido Sim. muito mais grosseiros e têm aumentado, inclusive, punições físicas, né? Então, tapas. E um estudo que foi feito um estudo da África, né, na época do surto do Ebola, lá de 2014 a 2016, mostrou um aumento dos casos de abuso infantil, de negligência, da exploração infantil, que tem a ver com o que você estava falando do trabalho, É, né, pela questão aí mais caótica. Então, a gente tem esse sim. cenário. A violência doméstica, né, ela é principalmente contra a mulher e depois o segundo segmento é a criança. Mas mesmo quando a Uhum. criança não é a vítima direta, quando ela observa, isso tem efeitos deletérios e alimenta o ciclo de violência quando essa criança está maior, né? E aí a gente Uhum. ainda tem esse panorama de crise econômica que aqui no Brasil se aprofundou, né? Muito. Eu vou trazer uns dados. Antes da pandemia, já existiam 29% das crianças brasileiras de 0 a 6 anos vivendo em situação de pobreza. E aí, com todo Uhum. esse cenário de uma crise econômica aprofundada, a gente sabe que mais famílias e mais crianças vão adentrar, né, esta parcela. E a gente pensa, como que fica aquelas que já estavam vivendo a situação de pobreza, né? Então, tem uma radicalização aí dessa situação. Então, diante de tudo isso, eu queria que você abordasse, né, com a gente, o que é estresse tóxico e o impacto disso para o desenvolvimento infantil, assim como gostaria que a gente tentasse, diante de tudo isso que a gente falou, olhar, né, e pensar quais são as repercussões para o desenvolvimento das pessoas que vivem a situação de vulnerabilidade social. Desafio aí, né, Carol? Vamos lá. Bom, de fato, né? A gente está aqui numa crise econômica aprofundada, né? Que traz aí, como eu já falei, incerteza, desemprego ou ameaça de, né? Desemprego, redução de salários, de acesso à rede de serviços que asseguram qualidades mínimas de segurança, saúde, de manutenção de vida aqui em condições dignas, né? A gente está falando também de muitas famílias que estão vivenciando perdas ou limitações em termos de ter onde morar, de ter o que comer, de ter como se vestir, né? Como acessar as coisas para poder minimamente sobreviver. E aí, nesse cenário, a gente vê as dificuldades que a gente vai ter em relação aos cuidados de higiene, saúde adequados, as dificuldades de promover aí um ambiente familiar propício ao desenvolvimento. São contextos assim de muitas adversidades, né? E exercer a parentalidade fica extremamente difícil, fica comprometido, podendo ainda, né, isso tudo gerar uma falta de estimulação adequada, por conta de vários fatores aí que você já mencionou. Os pais podem se ver cometendo negligência em relação aos cuidados da criança. Os casos de violência doméstica e de vivência de estresse tóxico vão aumentar. E aí, especificamente esse termo que você colocou na tua pergunta, eu vou querer fazer aqui um esclarecimento, né? O estresse tóxico se refere a um nível de estresse muito forte. Não é um estresse que a gente usa, né, no sentido do senso comum da palavra. É um estresse muito forte, de duração prolongada, continuada, em que a pessoa que está passando por aquilo, ela não se vê com nenhum recurso protetivo para poder amenizar os efeitos ali daqueles agentes estressores. E aí ela fica num estado de hipervigilância, chegando a uma exaustão. E aí, se a gente for pensar isso, né, para o universo infantil, isso traz consequências diretas ao desenvolvimento, porque envolvem situações estressoras que vão fazer com que a criança ali, né, que é o sujeito do momento a que a gente está tratando, produz um nível elevadíssimo de cortisol. E o que é o cortisol? O cortisol é um hormônio regulador do estresse que vai afetar o sistema imunológico, mas mais ainda afeta também o sistema nervoso, repercutindo aí especialmente em habilidades de memória, atenção, aprendizagem, emoção. Então você imagina, né? A gente está falando de crianças pequenas, crianças que estão em desenvolvimento, que estão num processo de maturação neurológica, então o cérebro ainda não está formadinho, e nesse processo encharcado ali, a criança produzindo cortisol, 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 que vai concorrendo com esse desenvolvimento, né, para que isso se faça de uma forma favorável. Não, né? Não dá. Então, essas situações de risco e vulnerabilidade expõem muito a criança a isso, podem gerar ainda agravamentos, como situações de desfiliações, rupturas, abandonos, o que vai ainda levar ao aumento do número de casos, e a gente tem que estar atento a isso aqui no Brasil, tá? Que vão precisar de acolhimento institucional, como uma medida de proteção prevista pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.
E esse número pode ficar ainda mais aumentado porque a gente está num contexto de pandemia. E pandemia leva a outros traumas, como, por exemplo, Sim. uma separação forçada de uma figura cuidadora importante para a criança não ter onde ficar, mortes, né? Mortes de figuras de cuidados de referência da criança, aumentando o número de crianças órfãs ou desprovidas de seus cuidadores no mundo inteiro. Então, você pode imaginar, e a gente tem que acompanhar isso de perto, essa estatística aumentando também aí, né, no processo de institucionalização dessa criança, dessa infância e dessa adolescência. E aí, assim, para amarrar, né, eu preciso dizer aqui, reforçar que essas famílias, na verdade, é um grande desafio, Carol. Essas famílias precisam ser auxiliadas no enfrentamento de muitas adversidades. Isso pressupõe esforços que não são individuais somente, elas que têm que tentar por elas mesmas. O problema é muito mais amplo e mais complexo, né? A gente precisa fortalecer as redes de apoio, precisam funcionar os equipamentos das redes de atenção, ou seja, eles precisam funcionar de forma articulada, saúde, assistência social, educação. Precisa haver um cumprimento efetivo das políticas públicas. Enfim, assim, só para resumir, que eu sei que o tempo está apertado, é muito complexo. Eu vou só também tentar trazer, você falou de estimativas, dados, né? Foi publicado, não foi publicado, na verdade, é um pré-print, foi publicado o pré-print de um estudo realizado na China, né, por FAM e colaboradores, que avaliou a associação entre a exposição ao contexto de pandemia da SARS, também causada pelo coronavírus, mas que ocorreu lá em 2002, 2003, fim de 2002, início de 2003, na China, que teve a adoção de medidas de distanciamento social, a associação com indicadores de saúde de crianças, né? Os indicadores especificamente peso e altura, e o tempo de aquisição de alguns marcos de desenvolvimento, que era marcha independente, a aquisição de falar uma sentença completa, contar de 1 a 10 e despir-se sozinho para fazer xixi. Né? Esse estudo, ele avaliou, foi um estudo retrospectivo que avaliou mais de 40 mil registros de saúde das crianças, de 14.647 crianças. Essas crianças foram divididas em um grupo que nasceu antes da pandemia e, portanto, foi exposto ao contexto de pandemia, que nasceu durante e que nasceu depois. E aí, essas que nasceram antes eram em torno de 5 mil crianças, né? Foi identificada uma associação significativamente estatística com um maior tempo para aquisição de todos os marcos de desenvolvimento, com alguns em atraso, né, esses marcos que eu citei, além de também um menor ganho de peso corporal, né, de crianças de 2 a 5 anos variando de 4,5 kg e 5,5 kg a menos. Então, esse estudo mostrou, né, que viver uma situação de pandemia acarreta atraso no crescimento e no desenvolvimento da criança, no desenvolvimento cognitivo da criança, e também foi identificado que os piores efeitos estavam associados às áreas mais afetadas pela pandemia, ou seja, com o maior número de infectados e o maior número de mortes. Então, só para a gente mostrar que a gente já tem dados relacionados a epidemias anteriores, né? E aí a gente já está faltam 5 minutos, eu queria saber se tem perguntas, gente. Eu vi algumas perguntas, teve uma pergunta no início que eu vi, que é como que cuidar de quem cuida, mas eu acho que você trouxe algumas estratégias, né, em relação aos pais. Quero saber se tem mais pergunta, coloquem aqui agora, produção. Aquelas perguntas que não foram respondidas, que não dê tempo por conta do nosso avançar da hora, eu peço que vocês mandem para o direct para o Dialoga, que a gente vai estar respondendo, né? Eu mando para a Suzana, eu e Suzana a gente vai estar respondendo, mas queria saber se tem aí mais alguma pergunta. Passa Produção, tão rápido, me ajuda aí. gente, passa muito rápido isso. Vocês me desculpem, é a primeira vez, eu tô achando que tá voando. Tem um tempo Passa curto. muito rápido, pois é. Se a criança se nega a dormir, como fazer? Então, assim, na verdade, se a criança se nega a dormir, a gente tem que entender, né? Na verdade, eu vou deixar a Suzana, você quer responder? Depois eu posso te complementar. Acho que as nossas respostas provavelmente vão ser complementares. Assim, eu posso começar e você vai alinhavando, né? Primeiro, entender o que está gerando esse não querer dormir. Ela já dormiu muito durante o dia, né? Ela está ansiosa com alguma coisa, ela está chateada com alguma coisa. Acho que o primeiro ponto é observar o que está acontecendo na rotina dessa criança. O não querer dormir também uma insegurança, ela não quer se desligar do contato com a pessoa, com o cuidador dela. É o excesso ela quer de ampliar, telas, esticar. ficou até tarde. Ficou até tarde, né? por Às vezes a exemplo, criança quer assistindo esticar aquilo com a televisão, família. videogame. Então, Né? Então, assim, acho que a é primeira difícil dar coisa... uma resposta amarradinha, mas, assim, eu acho que tem grande chance da pessoa acertar se a pessoa observar a sua criança e tentar entender qual é
aquela necessidade que está por trás disso. Isso. E aí é isso, assim, separar um tempo maior para poder preparar essa criança para dormir, para estar com ela, né, no processo de estar ali dormindo, deitando junto, contar a história. Estabelecer uma rotina de sono é muito importante nesse momento de pandemia. Mais alguma pergunta, gente? Estou muito Vou dizer impressionada. só fazendo uma pontuação, eu tinha um ponto que eu queria trazer, que é a questão da sobrecarga materna das mães, mas eu fico mais tranquila de não ter trazido, Suzana, porque a gente está aí organizando uma live voltada para essa temática, né, mais para frente, para discutir aí essa questão que as mães têm sido mais afetadas ainda por todo esse Sim. contexto, né? Então eu gostaria Sobrecarga e muito. adoecimento materno, sim. Isso. E as repercussões para o desenvolvimento também infantil, né? Mas a gente Sim, vai tocar nesse ponto no momento. Gostaria muito de agradecer a presença de todo mundo que esteve aqui com a gente. Mandem as perguntas que não ficaram ou dúvidas que vocês tiveram, podem mandar por direct, tá? Queria muito agradecer a Suzana por ter aceitado esse convite, estar dividindo esse espaço aqui comigo, né? Numa semana intensa de trabalho, muito louca, intensa. Que semana, editais, né? então assim, pois Muita queria coisa. te agradecer por ter trazido essas reflexões e acho que se a gente tiver conseguido contribuir aí por quem está com criança em casa, né, eu acho que a live já vale por isso, além da questão da formação dos estudantes, de estar contribuindo também com os profissionais, né? Também queria agradecer, Carol, de novo, né? Como eu fiz no início, a você, especialmente pelo teu convite, por essa parceria nesse momento. Mesmo difícil, mas é tão bom, né? Voou, não sabia que era tão rápido, bom que eu vou me adaptando. Obrigada, porque graças a você e ao Dialoga TO, eu me inaugurei nas redes sociais, porque não existia nada disso, né? A pessoa completamente excluída, digital. Agradecer por essa oportunidade de troca, de reflexão, e deixar aqui para todos que passaram aqui por nós, ou que vão ver isso depois, né? Que a gente tem que viver esse momento conosco e com as pessoas de uma forma um pouco mais flexível. Já são muitas exigências e concessões que a gente está fazendo. Então, mais flexibilidade, mais autocompaixão nesses tempos difíceis. É isso. Muito obrigada, Suzana. Um beijo. Tchau, todo mundo. Beijo. Foi um prazer tê-los Tchau, aqui, nossos pessoal. alunos. A gente fica morrendo de saudade dos nossos colegas e dos alunos. Um beijão. Estou encerrando para poder gravar a live, tá? Um Tchauzinho. beijo grande. Tchau, gente. Obrigada.